O meu celular descarregou e aí cortou o vídeo, me perdoe. Mas eu vou terminar falando de alça de Henle agora nesse vídeo. E aí você vai ter a primeira aula de fisiologia finalizada, tá? Sobre a alça de Henle. Agora a gente tá falando de outra parte do néfron. A gente terminou o túbulo contorcido proximal. Eu esqueci de dar essa informação, mas ele se chama contorcido proximal porque se você for olhar na fotinha, ele é contorcido e ele é proximal, ele é perto do glomérulo, entendeu? Por isso que tu contorcido proximal. E agora a gente está falando de uma estrutura que fica intermediária ali entre o contorcido proximal e o contorcido distal, que é a alça de Henle. A alça de Henle, basicamente, é um tubo fino que vai descer, tá? Ela desce e sobe para voltar para ir para o contorcido distal. É isso, resumidamente. Qual é a da alça de Henle? Basicamente, ela não tem mais borda em escova, ela não tem mais anidrase carbônica, não tem essa galera com grande quantidade, tá? Acabou. A alça de Henle, ela é um cara que vai reabsorver água. Água, fortíssimo, entendeu? Muita água, para tornar a urina concentrada, tá bom? Ou seja, deixar a urina grossa. É isso. Não sei se você lembra, mas o rim, ele tinha 3 partes, né? Ele tinha uma região medular, uma região cortical, né? E uma região periférica ali, né? Acima do córtex, né? Que era capsular, tipo, protegia o rim. E os néfrons, que são as unidades funcionais do rim, eles têm grande abundância na região cortical e grande abundância na região medular, tá bom? Lembrar disso. E na região medular, essa alça de Henle ela vai ser bem longa, tudo bem? Na cortical também, só que na medular em específico é muito longa a alça de Henle. E aí qual é a graça disso? Quanto mais tempo a comida passa no intestino, não é interessante para aumentar a absorção? Sim. Quanto mais tempo essa água, esse ultrafiltrado passa na alça de Henle, mais tempo para filtrar, para reabsorver a água. Então, a alça de Henle e os néfrons justamedulares, que estão na medula, vão aumentar o percentual de concentração dessa urina muitas vezes mais do que os corticais. Por conta disso, porque a alça de Henle da justa medular, dos néfrons justamedulares, é maior. Ótimo. Tá, Josué, então a gente quer absorver água. Como que essa água vai entrar principalmente? Através de proteínas carregadoras de água, aquaporina. Então, alça de Henle, aqui na porção descendente, ou seja, que desce, vai ter bastante aquaporina. Tá, existe uma coisa chamada sistema contracorrente. Exatamente, é esse o nome, porque é literalmente isso que ele faz. A alça de Henle promove um sistema contracorrente em relação à corrente do vaso sanguíneo, entendeu? Por quê? Porque ao tempo em que tenho água, tem um líquido ultrafiltrado descendo na alça de Henle, eu tenho um sangue através da corrente sanguínea subindo, entendeu? Vai lá no slide 52, onde você vai entender isso que eu tô falando. Você tem o glomérulo, o túbulo contorcido proximal, e aí uma coisa que desce. Essa coisa que desce é a alça de Henle. A alça de Henle, parte descendente. E a gente tem um vaso sanguíneo arrodeando, um capilar peritubular, arrodeando o túbulo contorcido proximal, distal. E a gente tem um vaso que acompanha a alça de Henle. Você tá entendendo? Esse cara que acompanha a alça de Henle recebe um nome. Ele chama vasa recta. Isso mesmo. É um vaso reto, porque ele acompanha a alça de Henle. É o único capilar peritubular que desce. E aí esse único capilar peritubular que desce cria esse sistema contracorrente. A água desce dentro do capilar da alça de Henle e o sangue sobe no vasa recta. Isso é importante por quê? Porque a água que está sendo reabsorvida na alça de Henle, tanto descendente quanto no looping,
vai entrar para dentro desse vaso sanguíneo, entendeu? Por isso que a concentração de urina, ou seja, do ultrafiltrado que está atravessando esses túbulos, fica tão alta, porque a água que, o líquido, né, a água que está descendo dentro da luz, atravessa para o vaso, vasa recta, por esse sistema contracorrente. E os facilitadores são as aquaporinas, que estão em grande quantidade aqui na parte descendente da alça de Henle. É isso. Aí a gente vem com um terceiro fármaco, muito importante aqui para a fisiologia, que é o diclofenaco. O diclofenaco, ele é um anti-inflamatório normal, todo mundo usa o diclofenaco. Só que ele em uso crônico, guarda isso, uso crônico é prejudicial para os rins. Por quê? Justamente nesse sistema contracorrente. Porque a gente está falando de um anti-inflamatório que promove vasoconstrição. Por isso que ele é anti-inflamatório. Não deixa as células do sistema imune chegar lá enfim, no local da inflamação, que deveria ter inflamação. E aí a inflamação cai, porque as células não chegam. É isso. Aí não tem aqueles sinais cardinais, né? Que é a dor, o rubor, o calor, o edema, por conta disso. Basicamente, esse é o jeito que o diclofenaco atua. No uso crônico, ele começa a vasoconstringir tudo que é de vaso, inclusive o vasa recta. Mas a gente está falando de um único vaso, só ele sozinho, por alça de Henle, é um vaso. Se você promove vasoconstrição dessa região, o que acontece? Exatamente. No uso crônico, você mantém super constrito o vasa recta. Vai entrar água nesse vaso? Não vai. O que vai acontecer com o volume urinário? Vai aumentar. O que acontece com a sua pressão? Cai. Mas no uso crônico, a resistência vascular periférica aumenta, porque a gente está falando de um sangue que não recebe água. Como que vai ficar esse sangue? Grosso. Em algum momento a sua PA vai fazer o quê? Aumentar, para poder empurrar esse sangue e fazer ele voltar. Então, a longo prazo, no uso crônico, você pode desenvolver questões cardiológicas, na verdade, por conta do diclofenaco, que promove vasoconstrição do vasa recta. Tá bom? Além do déficit nutritivo, né? Que, não entra as coisas dentro do vaso sanguíneo, vai fazer o quê? Vai morrer. Então, é isso. Aí, você vai no slide 53, onde está explicando tudo. Tudo. Eu prometo que está explicado tudo do que você precisa saber sobre a alça de Henle. Mas eu vou listar. Na parte descendente da alça de Henle, você tem um número muito alto de quê? Aquaporina. Então, a gente tem um aumento da permeabilidade de solvente, ou seja, de água, e uma diminuição da permeabilidade de soluto, ou seja, passa pouco sódio, passa pouco cloreto, passa pouco bicarbonato, passa... Tudo que tem de soluto não vai passar aqui, ou se passa, passa pouco na alça de Henle descendente, tá bom? Na alça de Henle ascendente, né, que sobe, você tem uma hipermeabilidade à água. Ou seja, a aquaporina aqui tá alta ou tá baixa? Isso mesmo, tá baixa. Porque não tem permeabilidade de água. Tem permeabilidade de quem, então? Exatamente, de soluto. Não é de solvente, é de soluto. Então, a gente vai ter uma entrada para o vaso sanguíneo muito alta de sódio, potássio, bicarbonato, cloreto, aquela galera que compõe o ultrafiltrado, ou seja, os solutos. É isso. Na parte que desce, sai água, na parte que sobe, sai soluto. Pronto. Aí a gente tem uma coisa um pouco mais complicada que chama osmolaridade. O que é isso? Osmolaridade é o nome que a gente dá para o equilíbrio das concentrações de soluto e solvente. No looping, ou seja, no U da alça de Henle, tem a descendente, tem o looping, que é o U, e a ascendente. O looping no corpo inteiro é o lugar com maior osmolaridade. Por quê? Que chega a 1.200. Não se lembro qual é a unidade de medida da osmolaridade. Acho que é mol por litro, não sei.
ela é super alta e é de 1.200. E por quê? Porque aqui a gente tem uma quantidade altíssima de soluto e uma quantidade baixa de solvente. Por quê? Porque tudo antes do looping, perdeu água por conta da aquaporina na parte descendente da alça de Henle. É isso. Então, pensa que a água tá caindo aqui, ó. E essa água tá sendo chupada. Chupa, 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 chupa. Entra pra dentro da vasa recta, entra. Quem não entra? Soluto. Sódio, cloreto, potássio, bicarbonato. Quando chega aqui no U, cadê a água? Foi quase toda embora. Tem mais o quê? Soluto. Então, proteína, galera. Então, aqui no U é o lugar com maior osmolaridade, 1.200. Quando sobe, significa que não tem solvente? Tem sim, só que tá pouco. É como se os sucrilhos, que tem leite e sucrilhos, né? Agora tivesse pouco leite e mais sucrilhos, entendeu? A osmolaridade tá alta. Na hora da ascendente, quem que vai embora? Os sucrilhos, e vai ficar só um pouquinho de leite, entendeu? Então esse pouquinho de leite que tá super concentrado é que vai futuramente virar urina, entendeu? É isso. O que tem de importante aqui? Um cara chamado NKCC2, que é um cotransportador. Ele manda para dentro do vasa recta NKCC2. Ele manda sódio, manda potássio e manda cloreto em grande quantidade. Tudo bem? Por que ele manda esse sódio, esse cálcio, esse cloreto? Primeiro, porque a gente não manda embora esses caras, a gente conserva eles, a gente reabsorve. E porque, lembra do sistema contracorrente? Se você olhar bonitinho a imagem do slide 53, você vai entender que quando o sódio, o cloreto, entra dentro do vaso sanguíneo, esse mesmo sódio e esse cloreto que entraram no vaso sanguíneo vai atravessar a parte ascendente da vasa recta, da alça de Henle, vai descer dentro da vasa recta, vai atravessar o looping e vai subir do ladinho da alça de Henle descendente. Sistema contracorrente. Nisso que o vasa recta está rico em sódio, rico em potássio, rico em cloreto, o que sódio chama em todo lugar? Água. A água que está dentro da alça de Henle descendente, que atravessa, que sai da alça de Henle, que sai da luz tubular pelas aquaporinas, não está saindo gratuito. Ela está saindo porque tem um cara dentro do vaso sanguíneo chamando ela, que é o sódio, entendeu? Então, é por isso, essa é a graça do néfron, é que a concentração osmótica dentro do vaso sanguíneo chamado vasa recta chama a água dentro da luz tubular. E é por isso que você tem aquaporinas, porque a aquaporina sozinha não trabalha, ela precisa de um gradiente de concentração de cargas. Cargas essas que estão dentro do vaso, que está ali colado no túbulo. É por isso que a água sai, entendeu? É isso. O sistema contracorrente é interessante por conta disso. Pronto, fechou. Aliás, vamos falar do último fármaco, furosemida. A furosemida é um diurético de alça. Diurético de alça, ou seja, ele atua em cima da alça de Henle. O que ele faz? O cara simplesmente bloqueia o cotransportador NKCC2, que mandariam sódio, cloreto e potássio para dentro do vaso sanguíneo. Beleza, a gente acabou de ver que é justamente essa concentração de solutos de sódio, cloreto e potássio dentro do vaso recta que chama a água lá na porção descendente da alça de Henle, não é? Se eu bloqueio esse transportador, eu não vou mandar embora sódio, cloreto e potássio? Vou. Junto com a urina, eu vou mandar embora esses caras. Eles não entraram para a corrente sanguínea do vasa recta. Ou seja, o que vai acontecer com o volume urinário desse ultrafiltrado que depois vai virar urina, rico em soluto? Vai aumentar. É um diurético, ou seja, faz o paciente perder volume de sangue, faz o paciente fazer bastante xixi, porque ele bloqueia o transportador NKCC2. Entendeu? É isso. Aí o que acontece com a PA do cara? Diminui, porque ele tá perdendo volume de sangue. Basicamente é isso.
E é isso, acabou. Então foram 4 fármacos: Invocan, bloqueador de SGL2, diclofenaco, que é um fármaco anti-inflamatório que promove vasoconstrição do vasa recta, ou seja, o uso crônico dele prejudica o nosso rim, porque deixa o vasa recta super constrito, anti-inflamatório que prejudica o vasa recta. Vimos a furosemida, que é um bloqueador de NKCC2, ou seja, é um diurético de alça, porque força o paciente a fazer bastante xixi, já que não entra solutos dentro do vasa recta, e aí o paciente ele aumenta o volume urinário dele, já que não tem sódio para chamar essa água lá na porção descendente da alça de Henle. E, meu Deus, o outro, cetozolamida, que é o fármaco inibidor de anidrase carbônica. O paciente aumenta o volume urinário, já que não vai entrar água dentro da célula do capilar da célula tubular, e vai ter uma acidose metabólica, porque não entra bicarbonato. O bicarbonato fica na luz tubular e vai cair no xixi. A urina vai ficar alcalina, a urina vai ficar básica, porque está rica em bicarbonato. O cara vai ter um sangue ácido, uma acidose metabólica, e vai ter bastante xixi. Cetozolamida faz isso. Usado para tratar glaucoma, né? É isso.